Olá, amigos! Vamos iniciar a nossa comemoração de aniversário de lançamento de O Livro dos Médiuns, que hoje, dia 15 de janeiro de 2023, completa 162 anos de lançamento, trazendo para nós grande esclarecimento quanto ao uso da mediunidade fundamentado na recomendação de Jesus: dai de graça o que de graça recebestes. Será uma pequena homenagem dos coordenadores da área da mediunidade da região Nordeste a este livro amigo, a Allan Kardec e aos benfeitores espirituais. Allan Kardec, após publicar o Livro dos Espíritos em abril de 1857, aonde, segundo palavras deles, é uma obra que traz a parte filosófica da ciência espírita, ele passou a estudar a mediunidade, se dedicou à pesquisa ao estudo da mediunidade. E ele fez isso porque ele entendeu que os ensinos que os espíritos trouxeram só foi possível porque foi utilizado a mediunidade, a comunicação com o plano espiritual. Então ele se dedicou a compreender e a entender como aconteciam isso. Em 1861, ele publica o segundo livro, O Livro dos Médiuns, onde na introdução ele já traz que o objetivo do livro era precaver os adeptos contra os escolhos de um noviciato. O que é isso? Ele quis trazer ali, e ele traz, no Livro dos Médiuns, informações importantes para que aqueles que estão iniciando a mediunidade entendam das dificuldades e possam se precaver das dificuldades do exercício da mediunidade. Ele diz também, ainda na introdução, que ele dá um olhar prático à obra também, porque ele vai minuciosamente esclarecendo como acontece a comunicação com o plano espiritual. No Livro dos Médiuns, como nós sabemos, ele vem relatando já como acontece, ele fala das manifestações espíritas de todos os tipos de mediunidade, dos médiuns, da formação dos médiuns, da obsessão, que ele aponta como um dos principais escolhos, quer dizer, uma das principais dificuldades para a atuação da mediunidade. Mas foi no capítulo 29 que ele veio falar das reuniões e das sociedades espíritas. E ele inicia ali no item 324, dizendo que as reuniões espíritas são de grandíssima importância porque permite uma troca de esclarecimento, uma permuta de ideias entre aqueles que ali participam, tanto então para encarnados como para desencarnados. As reuniões espíritas, elas trazem esse bojo de ensino para todos os que estão ali, encarnados e desencarnados, mas que essas reuniões requerem condições especiais. Ele diz assim: vamos examinar essas condições para que realmente aconteça essa troca de experiência positiva, de ensino nas reuniões mediúnicas. Primeiro, ele fala dos tipos de reuniões que ele encontrou ali. A reunião que ele chama de frívolas, onde as pessoas ali têm só o interesse de divertimento, das manifestações, e que fazem perguntas banais a respeito das suas vidas particulares. E ele diz ali como a intenção daqueles que estão na reunião é assim leviana, os espíritos que ali estão também são espíritos levianos. E ele deixa claro ali, dizendo que os espíritos elevados não comparecem a esse tipo de reunião, porque não tem uma intenção de ensino, de troca de ideias, de conhecimento. Ele fala também das reuniões experimentais, que é aquelas que fazem a produção da manifestação física, Então, de transportes de objetos,
de materializações, de transportes de médiuns, está num lugar, aparece em outros. Esse tipo de reunião que ele fala assim, experimentais, aonde ele diz que tem uma certa utilidade, porque também ali aprende a conhecer as leis que regem esse mundo invisível. E que para muitos essas manifestações realmente trazem convicção para eles, né? Mas que, na verdade, não passa de um espetáculo, em vez de ser instrutivo. Não tem aquela intenção de aprendizado e de esclarecimento. E que isso vai acontecer só nas reuniões instrutivas, que ele vai falar no item 327, que é onde realmente todos ali vão aurir, né, dos ensinos e que vão ter condições de estarem sendo assessorados por bons espíritos. Ele diz, porque as intenções são boas, né? Foi aonde ele coloca que a reunião só é verdadeiramente séria quando cogita de coisas sérias, com a exclusão de todas as outras. Então, uma reunião espírita, ela deve ser instrutiva porque ela traz como intenção a seriedade, ser útil, né? Um pouquinho mais à frente, ele vai falar um pouquinho mais dessas condições que ele já vem falando, né, nos capítulos anteriores, da importância do conhecimento, do grupo, dos médiuns, de todos aqueles que fazem parte do que é a mediunidade, que como ela deve estar acontecendo, esse intercâmbio. Além do conhecimento, que a reunião é um momento de recolhimento e de comunhão de pensamentos, que o grupo deve ter o mesmo tipo de pensamento, de intenções. E ele diz nesse item que fácil é de compreender que o número excessivo dos assistentes constitui uma das causas mais contrárias à homogeneidade. Então, o grupo precisa ser homogêneo em suas intenções, em seus pensamentos, e que um grande número de pessoas ali no grupo é mais difícil que aconteça essa homogeneidade. E ele fala nesse item que é preferível grupos menores, mais grupos menores do que um grupo grande, porque os grupos menores têm mais condições de tornar realmente um grupo que tem essa característica de homogeneidade. E aí no capítulo 30, no seguinte, ele vem trazer o regulamento da Sociedade Espírita Parisiense de Estudos Espíritas, fundada em 1º de abril de 1858, o primeiro centro espírita. Então, em 57, em abril de 57, ele publica o Livro dos Espíritos, e em 58, em abril de 58, um ano depois, ele funda a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. E durante os 3 próximos anos, de 58 até 61, até a publicação do Livro dos Médiuns, ele vai realizar ali todas as reuniões mediúnicas. Ele explica por que é essencial ter um local, ter a regularidade, o grupo ser homogêneo, todas as outras condições necessárias. Então, ele diz que ele traz a parte prática porque o Livro dos Médiuns foi composto das observações dos estudos deles a partir das reuniões da fundação da sociedade. E ele traz no item, quer dizer, no artigo 17 do capítulo 3, onde ele vai falar das sessões, uma informação importantíssima, que as reuniões nunca serão públicas. Então, que as reuniões espíritas não devem ser públicas, por todos os motivos que ele já explicou, né, nos capítulos anteriores, e isso me chamou muita atenção, porque depois de Kardec, a gente viu que aconteceu muitas reuniões públicas, e que foi até necessário André Luiz vir com as obras, dentro das obras complementares, com o livro Desobsessão, explicar todos os itens, né, todos os passos que acontecem dentro da reunião mediúnica e que não deve ser pública. A partir dali não mais, né,
Chico Xavier e outros, fizeram as reuniões públicas. Então isso nos chamou a atenção, porque Kardec já desde 61 já falava isso, mas não foi bem interpretada, não foi bem compreendida. Então nós precisamos sempre estar estudando o Livro dos Médiuns, observando bem todos os itens, porque ali Kardec deixou a maneira correta de se fazer a reunião mediúnica. Que assim seja. Olá, amigos. Meu nome é Aldilomar, sou coordenadora da área da mediunidade da FEMAR, Federação Espírita do Estado do Maranhão, e também coordenadora da área da Comissão Regional Nordeste. O nosso tema de hoje é influência do meio nas comunicações mediúnicas. Então, nós vamos fazer uma referência com o capítulo 21 do Livro dos Médiuns, Influência do Meio. Mas antes que começarmos a falar da influência do meio, no capítulo 21, vamos fazer uma fundamentação com duas questões do Livro dos Espíritos, a questão 86 e a questão 459, já que o nosso trabalho é influência. E vamos primeiro falar da influência que nós sabemos. É sabido que o meio nos influi muito. E então, na questão 86 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta assim: o mundo corporal poderia deixar de existir ou nunca ter existido sem que isso alterasse a existência do mundo espiritual? E a resposta dos Espíritos foi o seguinte: de certo, eles são independentes, contudo, é incessante a correlação entre ambos, porquanto eles são independentes, contudo, a correlação entre ambos é incessante, porque reagem incessantemente uns sobre os outros. Então, já analisando essa questão, nós já vamos tendo a noção dessa influência que nós recebemos desse meio ambiente que vivemos, porque é uma troca incessante do mundo carnal com o mundo espiritual. Então, vamos lá para a questão 459, onde Kardec pergunta: influem os espíritos em nossos pensamentos, em nossos atos? E os espíritos responderam: muito mais do que imaginais, influi a tal ponto que de ordinário são eles que vos dirigem. Ora, analisando essas duas questões, nós já temos a certeza dessa influência. Agora, para que possamos amenizar essa influência ou eliminar essa influência, porque essa influência ela pode ser positiva ou pode ser negativa. E pela nossa condição, que espíritos que somos, lá na questão, na escala de espíritos, aqui do Livro dos Espíritos, nós já sabemos como somos, então nós, encarnados, sofremos mais as influências do mundo espiritual, como tem a resposta aqui, que muito mais que nós imaginamos. Agora, para isso não ocorrer, ou ocorrer bem pouco, amenizar esse impacto, é preciso que nós espíritas, nós médios, trabalhadores de uma reunião mediúnica, principalmente, porque é o meio em que nós estamos, sendo a comunicação mediúnica, é o meio em que o médium está, no meio do trabalho. E desse meio influi. Tem o dirigente, o médium e a equipe de apoio, e o ambiente físico também. Mas isso vai influenciar desde que o médium, nós trabalhadores da área da mediunidade, possamos trabalhar e estudar o nosso autoconhecimento e saber fazer a diferença entre essa influência negativa e essa influência positiva. E levando lá no capítulo que nós estamos analisando, a influência do meio, e o nosso tema é influência do meio na comunicação mediúnica, vamos lá para o item 231, onde Kardec faz a primeira pergunta. Desse item 231, Kardec faz 4 perguntas, mas nós vamos aqui falar apenas das 2 perguntas, que é muito interessante para que a gente tenha noção dessa influência em que Kardec está trazendo aqui no Livro dos Médiuns.
Então ele faz a primeira pergunta: o meio em que se acha o médium exerce alguma influência nas manifestações? Bom, nós já sabemos lá no Livro dos Espíritos, a questão 86, a questão 459, sabemos que sofremos. E Kardec aqui no Livro dos Médiuns pergunta: e o meio em que se acha o médium? Porque é na comunicação mediúnica, no trabalho mediúnico, na reunião, exerce alguma influência nas manifestações? Ora, aí ele diz o seguinte, a resposta que tem no livro: todos os espíritos que cercam o médium o auxiliam para o bem ou para o mal. Olha só, ou para o bem ou para o mal, porque a influência pode ser positiva ou negativa. Agora, para que isso seja minimizado, é preciso eu estudar, o médium estudar, fazer seu autoconhecimento, fazer suas análises para ir rebatendo as suas tendências para a parte negativa e conhecendo o que é o de bom e o positivo, as lições do Evangelho que Jesus nos deixou. Então, nessa passagem, a gente já vai analisando pela resposta da primeira pergunta do item 231, é que os espíritos nos influenciam para o bem ou para o mal. Porque quando nós entramos, onde nós vamos, nós carregamos os espíritos perto de nós, dependendo das nossas aptidões, dos nossos gostos, do que a gente lê, do que a gente assiste, do que se fala, do que se pensa. E aí nós vamos atraindo. E esses espíritos, lógico, caminham com a gente em toda a parte que se vai. Na reunião mediúnica, quando nós somos trabalhadores, principalmente da casa, na reunião mediúnica, que é o nosso caso, devemos trabalhar isso para que amenize esse impacto, fique uma reunião saudável, uma reunião boa. Então, Kardec, na segunda pergunta, ele diz assim: bom, se na resposta influencia para o bem e para o mal, e nós somos, isso depende muito de nós para que possamos melhorar esse ambiente em que estamos trabalhando, na segunda questão, Kardec faz a pergunta: então, não podem os espíritos superiores triunfar da má vontade do espírito encarnado, que ele serve de intérprete, e dos que o cercam? Não será que não pode? Bom, se eu tenho uma reunião mediúnica e as minhas aptidões, as aptidões levianas, e eu vou para uma reunião mediúnica, é lógico que eu vou atrair os espíritos que vão gostar daquilo que eu estou gostando. E aí Kardec diz assim: então não tem espíritos superiores? Não podem eles, espíritos superiores, triunfar da má vontade dos espíritos encarnados, ou seja, dos trabalhadores da reunião que eles servem de intérprete e dos que os acusam, cercam? E aí os espíritos responderam: podem, quando julgam conveniente, porque os espíritos superiores só vão em reunião mediúnica das suas afinidades, nas reuniões mediúnicas sérias, como tem aqui no Livro dos Médiuns, na questão de reuniões mediúnicas sérias. Os espíritos superiores jamais estarão em reunião de espíritos encarnados, levianos, onde lá vão se encontrar com espíritos também levianos, de acordo com a energia, com o psiquismo que está ali em torno do médium. Mas aí ele pergunta: e não podem? Podem, os espíritos superiores podem sim. Quando? Quando julgam conveniente, conforme a intenção da pessoa que a ele se dirige. Quando é conveniente? O que é o conveniente? Para o aprendizado dos encarnados, para chamar a atenção que a reunião é mediúnica, é uma reunião mediúnica, ela tem que ser séria. Nós, trabalhadores da reunião mediúnica, somos iguais àquele trabalhador. Nós nos embalamos a parábola do bom samaritano, vamos ajudar a quem não conhece. Não conhecemos, porque é um trabalho de caridade, é um trabalho de amor. Então, por ser um trabalho sério de amor e caridade, nós devemos melhorar o nosso psiquismo para que nesse ambiente físico, quando está sendo realizada a reunião mediúnica, ele seja melhor. Então, ele diz: já dissemos, os espíritos mais elevados podem, às vezes, comunicar-se graças a um favor especial, não obstante a imperfeição do médium e do meio, graças a esse favor especial. E qual é esse favor especial? É um favor para o trabalho de crescimento. E, finalizando, no final desse capítulo, Kardec traz as condições do meio para que se tenha uma reunião boa, para que o psiquismo do médium saia
todos ali, não só o médium, mas até a equipe de apoio, principalmente a equipe de apoio que está ali vibrando, cercando o médium. Ele diz o seguinte: as condições do meio serão tanto melhores quanto mais homogeneidade houver para o bem, mais sentimentos puros e elevados, mais desejo sincero de instrução, sem ideias preconcebidas. Então, para que se tenha um ambiente bom, a influência do meio bom tem que ter mais homogeneidade, mais sentimentos puros, mais desejo sincero de aprender, sem as ideias preconcebidas. E assim que nós conseguimos realizar, trabalhar a nossa influência do meio, fazendo a nossa reunião melhor através da nossa, transformando ela em reuniões sérias. E aí, meus irmãos, eu desejo a todos muita paz. Muito obrigada por esta oportunidade. Olá, amigos. Dando continuidade às comemorações dos 162 anos do Livro dos Médiuns, a Federação Espírita Pernambucana sauda a todos que nos ouvem. O nosso tema é a influência oculta da mediunidade nas atividades da Casa Espírita. Há 162 anos de existência do Livro dos Médiuns, devemos ter em mente que toda atividade da casa espírita, a mediunidade está presente, através da intuição, sempre a serviço do bem, do consolo aos encarnados e aos desencarnados. A casa espírita, ela nos oferece os mais variados trabalhos, oferecendo a todos aqueles que buscam o consolo, desde o atendimento fraterno, como também aqueles que nos recebem na recepção da casa espírita, eles são intuídos, amparados pelos amigos espirituais para nos receber. Ali, nos encaminhando para o atendimento fraterno. Todo esse trabalho que temos na casa espírita envolve a mediunidade de uma maneira intuitiva. Sabemos que os espíritos nos influenciam de tal modo que, de ordinário, eles nos dirigem. A pergunta de número 459 do Livro dos Espíritos. E essa influência, ela pode ser positiva ou negativa. Sabemos que na casa espírita, essa influência é uma influência positiva que muito vai nos oferecer a cada um de nós, trabalhadores da seara da casa espírita. Então, ali, aquele que nos recepciona passa para o atendimento fraterno. Neste atendimento, tem um momento de acolhimento, de assistência para aquele necessitado que foi ali em busca do consolo espiritual. Chegando no atendimento, vai ter uma conversa com aquele que a mediunidade intuitiva lhe está dando assistência para aquele irmão, orientando para que ele possa dar o socorro necessário sobre a assistência amiga e amorosa da espiritualidade maior. Essa assistência é também baseada no estudo da doutrina espírita, orientados pelo aquele atendente fraterno, encaminhando para o estudo da doutrina espírita, o estudo sistematizado da doutrina espírita. Depois desse estudo sistematizado ter terminado, tem um estudo aprofundado da doutrina espírita, que é o EAD. Saindo desse estudo, também podemos receber o estudo do MEP, da mediunidade. Mediunidade, estudo e prática. Também temos o estudo das obras da codificação,
dentre elas o livro dos médiuns, este livro, em que estamos comemorando 162 anos de sua existência, a consolo de todos aqueles que necessitam do amparo e da assistência espiritual. Este livro também chamado O Guia dos Médiuns, porque é através desse livro, através desse estudo, que vamos nos conduzir dentro dos trabalhos da Casa Espírita, orientando, assistindo e amparando a todos aqueles que vêm em busca do socorro espiritual. O trabalho mediúnico é um trabalho de intuição por parte de todos aqueles. Temos que nos lembrar o seguinte, que a mediunidade ela pode ser uma mediunidade ostensiva, onde aquele médium vai participar das reuniões mediúnicas, de educação mediúnica, como também de reuniões de desobsessão, no trabalho, atuando, recebendo aqueles espíritos enfermos. Mas também sabemos que temos o trabalho da intuição, que é através da intuição esses irmãos abnegados do bem que se encontram na casa espírita vai acolher a todos nós. E essa influência oculta dos espíritos nas casas espíritas é através das palestras públicas, do atendimento fraterno. Muitas vezes é passado para nós estudar, assistir a reuniões públicas e muitas vezes nós deixamos de lado aquela reunião, não damos tanto valor, ficar sentado numa palestra, muitas vezes cansado do dia, mas naquele momento da palestra pública, ali nós estamos recebendo o auxílio da espiritualidade. Ocultamente, aqueles espíritos se encontram no salão, dando a cobertura necessária para todos que ali estão assistindo à palestra pública, de acordo com as necessidades e os merecimentos, porque só iremos receber de acordo com o nosso merecimento. Será que eu sou merecedora daquilo que eu estou necessitando, que eu vi na casa espírita? Então, na palestra pública, ali se dá aquele momento de tratamento espiritual, aonde a espiritualidade vai tratando a cada um de acordo com as suas necessidades e os seus merecimentos. Nós ali recebemos aquele amparo, aquela assistência. Também temos o trabalho do passe. O passe que é a transfusão de energia fluídica para todos nós. Então, ali temos aquele trabalho do passe, de uma água magnetizada para se tomar. Para os jovens, nós temos a evangelização, que até a Federação Espírita Brasileira iniciou a evangelização para os bebês. Como é importante evangelizar os nossos filhos. Como é importante evangelizar todos aqueles espíritozinhos que reencarnam logo, desde a sua pequenina idade, a evangelização dos bebês. Então, é um trabalho muito bonito. E, muitas vezes, podemos até pensar, evangelizar um bebê, será que esse bebê ele vai entender? Vai, sim, porque aquele espírito que reencarnou como um bebezinho, ele está ali, um espírito de outras reencarnações, um espírito que veio para, neste momento, receber o amparo e assistência desde pequeno. Então, ali os seus pais levam para a casa espírita para receber a assistência, todo aquele amparo e assistência, assim como as crianças maiores também, que vêm trazido para a evangelização, onde observamos que tantas crianças como os jovens, desde a infância, a juventude, com dificuldades espirituais, crianças relatando a respeito de que vê espíritos, os jovens
também agora, após a pandemia, quando chega na casa espírita, mostrando as dificuldades que passaram e começam a relatar determinados assuntos, e quando são levados para a evangelização, para estudar, para participar do estudo da juventude, da evangelização, essas crianças e esses jovens começam a receber o amparo e a assistência, e uma modificação se dá e vai se observando o quanto esse jovem é beneficiado através da palestra pública, através da evangelização, através do trabalho do passe, da água magnetizada, também a orientação para que os pais façam o culto do evangelho no lar, porque o culto do evangelho no lar é um complemento de toda atividade que nós utilizamos na casa espírita. A casa espírita oferece as orientações. Nós, pais, precisamos dar continuidade desse trabalho em nossos lares, para que nossos filhos possam ali ter a responsabilidade, o compromisso de levar adiante aquilo que estão recebendo na casa espírita. Também criar o hábito com as nossas crianças e os nossos jovens de fazer uma leitura do Evangelho ao dormir, agradecer a Deus pela assistência e pelo amparo. E todas essas orientações a Casa Espírita oferece a todos os seus trabalhadores, porque ela está com a preocupação da formação da pessoa de bem e um futuro trabalhador da Casa Espírita. Então, meus irmãos, a doutrina espírita é uma doutrina maravilhosa, é uma doutrina que vem trazer para todos nós o consolo, o amparo, a terapia do amor e da caridade. O que é essa terapia do amor e da caridade? A terapia do amor e da caridade é a nossa prática do amor e da caridade na casa espírita, auxiliando, participando das atividades da casa espírita, de uma promoção social, de fazer um enxoval, de auxiliar aqueles que necessitam. Então, tudo isso é um trabalho mediúnico de intuição. A intuição nos auxiliando, a mediunidade a serviço do Cristo de maneira oculta. Então, por isso que a influência oculta da mediunidade nas atividades da casa espírita está em toda atividade que nós possamos realizar na casa espírita. E através dessa terapia da caridade, do amor ao próximo, são os meios de neutralizar a influência dos espíritos necessitados de esclarecimentos, porque chegam também aqueles espíritos necessitados de esclarecimentos, e é através do trabalho, do esforço, da renovação de cada um de nós. E se diz, se conhece o verdadeiro espírita pelo esforço que ele faz para domar as suas más inclinações. Então, estamos na casa espírita para trabalhar em prol de nós mesmos. Então, a gente só tem mesmo que agradecer a Deus por esta oportunidade deste livro que vem trazer para todos nós o esclarecimento necessário, a doutrina espírita que nos esclarece nos seus mais variados assuntos acerca do que estamos a passar neste mundo de provas e expiações. E a casa espírita recebe da espiritualidade o cuidado compatível com a importância das tarefas ali desenvolvidas pelos espíritos especializados, magnetizam o ambiente, preservando e renovando constantemente o ambiente, propiciando uma psicosfera salutar para todos nós. Então, a espiritualidade se encontra preparando todo o ambiente para que assim se possa se dar um bom trabalho. Então, a influência que os espíritos exercem sobre os nossos pensamentos e ações no dia a dia é maior do que nós imaginamos.
E lá na questão do livro dos Espíritos, a questão 459, pergunta se os espíritos influenciam em nossos pensamentos e em nossos atos. E a resposta é bem clara. Influenciam a tal ponto que, de ordinário, são eles que nos dirigem. E essa influência ela pode ser positiva e negativa. Positiva quando nós ali nos encontramos com o nosso pensamento voltado para o alto, sobre a assistência amiga da espiritualidade. Então, precisamos estar em constante oração e vigilância. Nós temos esse livro de Sueli Caldas Schubert, que fala as dimensões espirituais no centro espírita. Livro importante, livro esclarecedor, que esclarece para todos nós essa dimensão da espiritualidade na casa espírita. A casa espírita é uma dimensão de espíritos, auxiliando e amparando a todos nós, assim como o nosso Brasil recebe a assistência dos amigos espirituais, que Ismael, seu dirigente espiritual, se encontra dando assistência e cobertura para todos nós, no nosso Brasil, assim. As casas espíritas, as federativas, todas elas têm os seus espíritos protetores, os espíritos que dirigem, que amparam, que auxiliam, para que essa influência oculta se possa se dar cada vez mais, auxiliando e amparando a cada um de nós. Muita paz para todos, que Jesus nos abençoe e que possamos prosseguir na nossa caminhada nas casas espíritas, estudando o livro dos médiuns, para que ele possa cada vez mais esclarecer a cada um de nós acerca da nossa responsabilidade. Muita paz, que Jesus nos abençoe, hoje, agora e sempre. Nós que fazemos o movimento espírita do Estado do Ceará, temos a grata satisfação em colaborar com as atividades comemorativas do lançamento do Livro dos Médiuns. Divaldo Pereira Franco, oportunamente, em uma de suas explanações radiantes, que até hoje nos comove, define a mediunidade como sendo uma ponte, e como toda ponte com seus percalços. Pontes existem de resistentes e pontes muito frágeis. Pontes de aparência muito bela, que sempre oferecem uma aparente comodidade e ruem a qualquer momento, sem aviso prévio. E outras toscas, construídas de maneira brutal e, todavia, portadoras de segurança, que é o que mais nos interessa, a mediunidade moralizada, à luz da doutrina espírita ancorada pelo Evangelho de Jesus de Nazaré. Os fundamentos necessários ao desenvolvimento sério e responsável do estudo e prática da mediunidade em nossas instituições espíritas. É fundamental que as nossas instituições espíritas, elas estabeleçam diretrizes para esse desenvolvimento sério, continuado, aplicado à prática do bem, ancorado pela moral evangélica, tendo por conseguinte estudo e prática nas nossas casas espíritas. Isso é o que nós destacamos. Primeiramente, a excelência do pensamento de Allan Kardec, o codificador. Fidelidade às orientações basilares da doutrina dos espíritos. Necessidade de aprimoramento da conduta espírita, tendo como base a ética e a moral do Evangelho de Jesus. A importância também de resgatarmos os conceitos de médium e mediunidade. Nem tudo é mediunidade.
É preciso haver essa distinção. Isso só ocorre através de um estudo sério. Não é porque apresentamos algum quadro, um quadro alterado de comportamento que podemos classificar como mediunidade. E nem todo médium possui uma mediunidade destinada à atividade mediúnica. Às vezes a mediunidade ela pode ter um caráter temporário, provisório, de acordo com as necessidades evolutivas do ser. A correta compreensão deste ensinamento evita o encaminhamento de pessoas despreparadas aos grupos mediúnicos ou sem sintonia com as atividades aí desenvolvidas. Muitas pessoas buscam a mediunidade, querem conhecer a mediunidade, querem até ser médiuns. Às vezes a curiosidade ainda motiva o fenômeno, ainda é motivo de especulação. Mas nós temos a necessidade do estudo e a prática séria e responsável da mediunidade. A mediunidade necessita, aliás, aqui me permitam colocar uma observação de Allan Kardec, quando ele fala que a mediunidade nunca, jamais subirá ao palco das feiras para divertir as pessoas. Essa frase ela me encanta no sentido de que é necessário a mediunidade ser moralizada. E para que a mediunidade seja moralizada, é imprescindível que haja exercício e qualificação. Um detalhe, as variações das reuniões mediúnicas ainda continua tão atual quanto no tempo de Kardec, há 162 anos, quando ele lançou o Livro dos Médiuns. Está no capítulo 29, item 350, onde ele estabelece que as reuniões mediúnicas, elas podem ser didaticamente compreendidas em 3 variáveis. A primeira são as frívolas, ou seja, as frívolas continuam frívolas, não possuem maturidade psicológica, nem interesse de progresso, comprazem-se em divertimento. É aquela especulativa que querem saber do passado, do futuro ou mesmo do presente. São perguntas sem sentido quando nós desconhecemos que o verdadeiro sentido da vida é nos prepararmos para a vida futura e de que a vida presente, transitória, objetiva, efêmera, contada pelo tempo, ela é passageira e todos nós, invariavelmente, um dia retornaremos para casa. As reuniões experimentais são as reuniões de educação, nas quais os médios são submetidos a testes em caráter elevado. São essas onde nós procuramos moralizar a mediunidade. Então, o indivíduo que possui a faculdade, a partir de então, começa a trabalhar nessas reuniões de educação, na onde nós podemos atestar que tipo de mediunidade o indivíduo tem. O médium é psicográfico, psicofônico, qual é o tipo de mediunidade? Existem as reuniões de estudo, são as sessões especializadas, onde os médios já estão maturados, já possuem relativa experiência e, por consequente, podem desenvolver atentamente a mediunidade. Há um conteúdo programático necessário para o exercício e qualificação da mediunidade, que vai desde os pontos principais da doutrina espírita, a introdução ao estudo da mediunidade, a prática, a compreensão da mediunidade, obsessão e desobsessão, a vida no mundo espiritual, a desencarnação e a vida no além-túmulo, as faculdades mediúnicas, aquelas que são incomuns, como a xenoglossia e a profecia, a psicometria, os fenômenos de ectoplasmia e mesmo as transcomunicações instrumentais. Os espíritos comunicantes, o diálogo com os espíritos comunicantes, atendimento mediúnico aos espíritos necessitados e obsessores, manifestações mediúnicas, inclusive de índios, caboclos, preto-velhos, ou seja, é preciso compreender esse universo da vida espiritual para que o exercício e qualificação da mediunidade se atente de forma eficiente e eficaz. E somente é possível através de um estudo sério e continuado. Bem, é interesse nosso, é interesse de todos,
mas a cada um é particular a imortalidade da alma. E quando estudamos mediunidade, estamos estudando a imortalidade da alma. Então é algo que requer respeito e fundamento de estudo necessário, doutrinário. Por isso, ao candidato à mediunidade, ele necessita de um estudo sistematizado da doutrina espírita. Ele precisa compreender, entender, estudar e viver a doutrina espírita. Ele precisa do estudo e da prática da mediunidade. E, adicionando a tudo isso, um estudo aprofundado da doutrina dos espíritos, que compreende também o estudo do Evangelho, das leis morais, para que ele possa nortear-se diante dos desafios que surgem no caminho daquele que resolve permanecer no intercâmbio entre dois planos de vida eterna. O médium é esse instrumento que está ligado aos dois planos de vida eterna. A vida física, objetiva, transitória e passageira. E para concluir, nós aqui que fazemos a Federação Espírita do Estado do Ceará, repetimos, ratificamos que a mediunidade, como nós sabemos, é uma ponte. E como toda ponte com seus percalços. Pontes existem resistentes e pontes muito frágeis. Pontes de aparência muito bela, que sempre oferecem uma aparente comodidade e ruem a qualquer momento, sem aviso prévio. E outras toscas, construídas de maneira brutal e, todavia, portadoras de segurança. A todos que fazem o movimento espírita desta pátria abençoada, feliz 2023. Olá, meus queridos amigos, meus irmãos em Jesus. Eu sou Augusto Lima e eu estou na coordenação da área mediúnica do estado de Sergipe, da Federação Espírita Sergipana. Nos foi proposto a desenvolver um trabalho a respeito do capítulo 2 do Livro dos Médiuns, o maravilhoso e o sobrenatural. Então vamos iniciar nosso estudo para todos os nossos companheiros e irmãos a respeito dessa temática. Muito bem. Em O Livro dos Espíritos, na pergunta 134, foi proposto por Allan Kardec essa indagação. O que é alma? Então os espíritos sabiamente nos responderam: é um espírito encarnado. A alma é um espírito encarnado. Logo em seguida, na 134A, Kardec propôs: que era a alma antes de unir ao corpo? Que era a alma antes de se unir ao corpo? Resposta: espírito. Muito bem. E aí ele continua, na 134, item B. As almas e os espíritos são, pois, identicamente a mesma coisa? Então os espíritos respondem: sim. As almas não são senão os espíritos. Antes de se unirem ao corpo, a alma é um dos seres inteligentes que povoa o mundo invisível e que revestem temporariamente um envoltório carnal para se purificar e se esclarecer. Então entramos na 135 do Livro dos Espíritos. Kardec nos propôs: existe no homem outra coisa que a alma e o corpo? Resposta dos Espíritos: existe o laço que une a alma ao corpo. 135, item A. Qual é a natureza desse laço? Resposta: semimaterial. Quer dizer,
intermediário entre o espírito e o corpo. E lhe é necessário para que possam se comunicar com o outro, um com o outro, o espírito com o corpo com o espírito. É por esse laço que o espírito atua sobre a matéria e reciprocamente a matéria sobre o espírito. 135, item B. O homem é formado, assim, de 3 espécies. Primeira, o corpo, ou ser material análogo aos dos animais e animado pelo princípio vital. Segundo, a alma, espírito encarnado, do qual o corpo é a habitação. E terceiro, o princípio intermediário ou perispírito, substância semimaterial que serve de primeiro envoltório ao espírito e une a alma e o corpo. Tais são um fruto, o germe, o perisperma e a casca. Ora, por que nós propomos a leitura dessas perguntas? Porque no capítulo 2, sobre o maravilhoso e o sobrenatural, que Kardec traz para todos nós, há uma mística, há aí a crença no mágico, no excepcional, naquilo que o homem não consegue produzir e imagina que por um processo de magia, um processo de, extrafísico, venha a ser realizado. Pois bem, nós podemos aqui fazer as duas perguntas que no item 7 do capítulo 2 do Livro dos Médiuns, sobre o maravilhoso e o sobrenatural, o Kardec nos propôs. Mas o que é o maravilhoso segundo vós, segundo todos nós? A resposta: aquilo que é sobrenatural. O maravilhoso é aquilo que é sobrenatural, aquilo que eu não posso, de hipótese nenhuma, produzir, nem dar uma resposta, nem dar uma definição, nem dar um conceito. Eu não tenho a menor ideia. Por exemplo, a aparição de um espírito, não é? A aparição de, digamos assim, uma escrita direta. Eu não tenho como explicar. Eu não tenho o menor conhecimento. Segunda pergunta: e que entendeis por sobrenatural? Resposta: o que é contrário às leis da natureza. Então conheceis tão bem essas leis que podeis marcar limite ao poder de Deus? Resposta: muito bem. Provai então que a existência dos espíritos, a existência dos espíritos e suas manifestações são contrárias às leis da natureza, que elas não são e não podem ser uma dessas leis. Observai a doutrina espírita e vereis se no seu encadeamento elas não apresentam todas as características de uma lei admirável que resolve tudo o que os princípios filosóficos até agora não puderam resolver. Perfeito. Porque quando nós lemos no Livro dos Espíritos, as perguntas de 134 em diante, o que nós estamos aqui é definindo o que vem a ser alma, o que vem a ser espírito. Alma somos nós reencarnados. E espíritos são os nossos irmãos que nos antecederam ao plano espiritual e que se encontram lá. E nesse momento em que eu visualizo a entidade espiritual através do meu perispírito e do meu olho natural, do extrafísico, eu estou observando um irmão que estava junto conosco há alguns períodos, revestido da indumentária carnal, do somático, e agora se encontra no plano espiritual com a sua indumentária semimaterial perispírito. Então nós perguntamos: o pensamento é um atributo do espírito? Perfeito, é sim. A possibilidade de agir sobre a matéria, pensamento, de impressionar os nossos sentidos e, portanto, de transmitir-nos o seu pensamento é uma consequência, porque o espírito é um ser inteligente.
podemos dizer, da sua própria constituição fisiológica. Perfeito. Não há, pois, nem nesse fato, nada de sobrenatural, nada de maravilhoso, é uma coisa altamente natural, sem sombra de dúvida. Mas, quem prova, a intervenção dos espíritos, e nisso que está o maravilhoso sobrenatural. Perfeito. Porque no momento em que você tem uma manifestação mediúnica, através da psicofonia, através da psicografia, através da clarividência, então você tem aí a prova cabal da existência do espírito, através do sonambulismo, através da sua vista dupla, né? Onde você, na emancipação da alma, na 402 do Livro dos Espíritos, se encontra com seus familiares, com seus amigos espirituais. Aonde você visualiza e conversa naturalmente. Não tem nada de maravilhoso, não tem nada de extraordinário. Todo efeito inteligente deve ter uma causa inteligente, sem sombra de dúvida. Foi assim que, de observação em observação, chegou-se à compreensão de que esse ser invisível, que é o espírito, ao qual se deu o nome de espírito, não é mais do que a alma dos que viveram aqui corporalmente, há algum período na Terra, e aos quais a morte despejou de seu grosseiro envoltório visível, que é o corpo físico somático, deixando-lhes apenas um envoltório etéreo, que é o perispírito, invisível ao seu estado normal. Eis, pois, o maravilhoso e o sobrenatural. É exatamente isso, reduzido à mais simples expressão, que somos nós espíritos. Constatada a existência dos seres invisíveis, sua ação sobre a matéria resulta da natureza do seu envoltório fluídico. Esta ação é inteligente, porque ao morrer, eles perdem apenas o corpo, conservando a inteligência, que constitui a sua essência, que é o nosso verdadeiro atributo. Esta é a chave de todos os fenômenos considerados erroneamente sobrenatural. Então nós concluímos, sem sombra de dúvida, né, que o sobrenatural, ele praticamente não existe. E então nós temos esse item importante, que é, decorrendo de uma lei natural, esses fenômenos nada têm de maravilhoso, nem de sobrenatural no sentido vulgar das palavras. A visualização de uma entidade, a psicografia de um texto, a conversa, a materialização de um espírito, nada é sobrenatural, de hipótese nenhuma. Nós queremos agradecer aos nossos amigos, dizer a todos que nós estamos satisfeitos e rogar ao nosso Senhor Jesus bênçãos de luz, amor, de felicidade a todos nós, nesse novo ano que estamos, muita paz em nossos corações, muita felicidade, e que possamos, né, continuar a nossa luta com trabalho e com alegria, sendo beneficiado pelos espíritos amigos. Que assim seja. Olá pessoal, meu nome é Neto Batista, estou aqui em nome da Federação Espírita Paraibana para falar do aniversário de 162 anos de O Livro dos Médiuns, a obra que veio a público em 15 de janeiro de 1861 e que trouxe, né, abriu uma nova perspectiva nessa realidade de comunicação entre o mundo físico e o mundo espiritual. Allan Kardec já tinha trazido, né, a lumen a publicação do Livro dos Espíritos em 1857, e aí ele traz a segunda obra da codificação espírita, justamente para permitir que as pessoas pudessem, então, conhecer os mecanismos, né, de como esse processo de comunicação se dá, como é que essa comunicação acontece, quais são os requisitos, quais são os cuidados, né, que são necessários para que nós tenhamos uma comunicação com segurança, com qualidade, com confiabilidade, e principalmente a gente poder separar, né, diferenciar o que é uma comunicação autêntica do que é uma comunicação que precisa ser analisada com mais critério para a gente não cair em nenhuma armadilha, em nenhum embuste, né? E o tema que nós selecionamos para participar desse vídeo, né, e trazendo os nossos comentários aqui em nome da nossa querida Federação Paraibana, é a importância do Livro dos Médiuns para a família. Entendemos que esse tema é importantíssimo porque o próprio Allan Kardec,
ele já começa a viver a experiência nos seus primeiros contatos, ainda bem antes, né, da publicação do Livro dos Espíritos, já nas primeiras questões que foram formuladas, quando ele começa a frequentar alguns ambientes familiares, né, além dos salões de Paris, que eram tomados pelos fenômenos das conhecidas mesas girantes, Allan Kardec também frequenta algumas residências familiares, inclusive a gente menciona aqui das senhoritas Baudin, como ele próprio vai escrever na Revista Espírita de janeiro de 1858, né, da contribuição importantíssima que elas trouxeram, né, para que se pudesse ser construída essa primeira edição de O Livro dos Espíritos, que foi lançada em 18 de abril de 1857. Então, Allan Kardec ele entra em contato, né, nesses primeiros momentos ali já, em núcleos familiares, já participando desse processo de intercâmbio, né? Essa é uma informação que entendemos ser relevante também, para a gente entender o mecanismo, né, de contato, a forma como a doutrina espírita surge. Então, inclusive aí nós vamos ver também o ambiente familiar. Um outro aspecto também que a gente entende ser importante, e aqui fazendo, né, um relato breve, na verdade, compreendendo também que outras federativas vão trazer as suas contribuições em outros temas, mas a gente chama a atenção para um assunto que também é relevante quando Allan Kardec faz a abertura do primeiro capítulo do Livro dos Médiuns e ele pergunta: há espíritos? Né? Os espíritos existem realmente? Ou é algo que a gente precisa reconsiderar? Ele faz uma pergunta e deixa em aberta essa possibilidade de reflexão, para que o leitor também seja convidado a refletir junto com ele. E essa proposta de formular perguntas é muito interessante e pedagógica, porque vai levar a pessoa a refletir, e não a que seja convencida, né, já de saída. E no item 5, Allan Kardec faz algumas perguntas adicionais que são também muito interessantes. Ele vai dizer aqui, na que nós separamos para esse momento: desde que admitis a sobrevivência da alma, será racional que não admitais a sobrevivência dos afetos? E entendemos que quando se fala de afeto, é algo que está vinculado diretamente ao aspecto familiar, né? Sabemos que existem os afetos também por amizade, mas é dentro do núcleo familiar que nós experimentamos os primeiros afetos. E quando ele traz essa proposta já na abertura do Livro dos Médiuns, ele nos pede um olhar também para essa questão familiar. E um outro ponto, né, que a gente chama a atenção é a reflexão que vem a seguir dentro do item 6, do primeiro capítulo do Livro dos Médiuns, porque ele vai fazer para nós, aí já não se constituem mais perguntas, mas sim afirmativas. São 9 itens de afirmação em que ele vai nos levando a refletir, item a item, sobre a importância dessa relação que nós temos aqui no mundo físico e de como essa relação se processa no mundo espiritual. E eu destaco aqui, eu vou trazer esses 9 itens, que são itens curtos, mas que ajudam a gente a olhar também para essa questão familiar, né? Quando ele vai, dentro desse item aqui, ele vai propor que a gente faça uma abstração dos fatos, que ele coloca sob condição incontestável a comunicação entre os que estão no mundo físico e os que estão no mundo espiritual, mas ele pede que a gente possa fazer uma reflexão nesse sentido, trazendo que, primeiro, o ser pensante que existe em nós durante a vida não mais pensa depois da morte. Segundo, que se continua a pensar, está inibido de pensar naqueles a quem amou. Olha só, né? Terceiro, que se pensa nestes, não cogita de se comunicar com eles. Quarto, que podendo estar em toda parte, não pode estar ao nosso lado. Quinto, que podendo estar ao nosso lado, não pode se comunicar conosco. Sexto, que não pode, por meio do seu corpo fluídico, atuar sobre a matéria inerte. Sétimo, que sendo-lhe possível atuar sobre a matéria inerte, não pode atuar sobre um ser animado. Oitavo, que tendo a possibilidade de atuar sobre um ser animado, não lhe possa dirigir a mão para fazê-lo escrever. E nono, que podendo fazê-lo escrever, não lhe pode responder às perguntas, nem lhe transmitir seus pensamentos. Então, é uma sequência lógica que Allan Kardec desenvolve nessa abordagem para nos mostrar que o fato de alguém estar desligado do corpo físico, de forma alguma, é prejuízo para que esse ser, ele possa e deseje entrar em contato.
que os sentimentos eles continuam existindo, que os afetos continuam vigentes, que o amor que existe durante a existência física, ele não se dissolve com a morte do corpo físico, porque aquele que ama é o ser pensante, e esse ser pensante vai para o mundo espiritual, dentro do fenômeno biológico, né, retorna ao mundo espiritual, nesse fenômeno biológico que nós conhecemos como morte do corpo físico, mas que continua tão vivo, né, e tão pulsante quanto era quando estava encarnado, inclusive com maiores possibilidades. Então, esse ser que vai ao mundo espiritual, ele pode entrar em contato conosco, ele pode nos enviar uma mensagem, e as experiências que nós temos, né, nos relatos, por exemplo, das famílias que tiveram a oportunidade de conviver com o médium Chico Xavier, lá em Uberaba, recebendo mensagens, inclusive, de conforto no aspecto familiar, trazendo detalhes de um convívio que eram totalmente desconhecidos de Chico Xavier. Inclusive, algumas mensagens eram desconhecidas, inclusive, das pessoas que estavam lá comparecendo na tentativa de se obter uma mensagem. Isso é interessante, inclusive, porque atesta a legitimidade da comunicação quando algumas dessas informações precisaram ser ratificadas junto a outros familiares que não estavam ali presentes, né? E que depois foram confirmadas realmente como circunstâncias autênticas, demonstrando para nós que o conhecimento da doutrina espírita, o conhecimento dessas práticas mediúnicas, o conhecimento dessa realidade da vida após a morte, traz para nós uma condição de consolo muito interessante, né, de saber que a vida continua, que nós podemos entrar em contato com esses seres, né, que antecederam a nossa partida ao mundo espiritual, e que da mesma forma que nós também nos relacionamos com as pessoas às quais, né, a gente ama, a gente também vai, no momento em que chegar a nossa partida, nós seguiremos o nosso caminho, mas trazendo em cada um de nós a confirmação de que, de fato, a vida após a morte é uma realidade e que nós temos, sim, né, essa condição de entender hoje, através desse conteúdo que a doutrina espírita nos proporciona, entender de que forma essa comunicação acontece. E, principalmente, de podermos educar a faculdade mediúnica que se apresenta em algum médium, para que essa pessoa possa, de fato, atuar de uma maneira equilibrada, centrada, sensata, em benefício da própria doutrina, mas também em benefício de si própria. É desse modo que trazemos esse relato breve, né, para todos vocês, fechando aqui nossa participação e abraçando a todos que fazem parte da nossa Comissão Regional Nordeste, desejando a todos muita saúde, muita paz, e que o ano 2023 possa ser um ano pleno de realizações em todos os sentidos, especialmente no aspecto espiritual. Muita paz a todos e até a próxima. Queridos e amados irmãos, estudantes e tarefeiros da mediunidade da região Nordeste, assim como de outras regiões e dimensões da vida, que o alto nos assista, nos fortaleça. Como diz o nosso querido Bezerra de Menezes, fora do Cristo não há solução. Meditemos na frase da Mãe Santíssima, quando nas bodas de Caná, dirigindo-se aos servidores da festa, lhes trazem uma expressão luminosa que trazemos para todos os contextos da nossa caminhada evolutiva: fazei tudo quanto ele vos disser, para que a palavra de Jesus entre nós, em seus exemplos, em sua vivência de paz e amorosidade, constitua sempre a sublime prescrição, o código do amor universal que rege a nossa iluminação, o nosso progresso, o nosso soerguimento, da escuridão para a luz, do ódio para o amor. O tema que nos é proposto, a mediunidade e o cotidiano da sociedade, nos levam a refletir, inicialmente, na frase de Allan Kardec, contida no Evangelho segundo o Espiritismo, de que a mediunidade é coisa santa, que deve ser praticada santamente. E aqui compreendemos o santamente em seu sentido que nos possibilita a iluminação, que nos conduz à transformação ético-moral, sendo, portanto, a mediunidade um fenômeno de cooperação, de solidariedade
interdimensional. Nesse sentido, trazemos a reflexão do espírito João Cleófas na obra Aos Espíritas, psicografada por Divaldo Pereira Franco, de que existem múltiplas dimensões do centro espírita, que podem ser divididas entre escola, oficina, hospital, templo e lar. E nessas dimensões que favorecem em seu âmbito de educandário, de santuário para a expansão e a orientação do espírito imortal, compreendemos os benefícios para a sociedade do exercício mediúnico equilibrado e saudável. Como primeiro benefício, podemos destacar a melhoria da nossa sintonia. O espírito Joana de Ângeles, na sua obra Alerta, pontua que é necessário estudar a doutrina espírita, mas também estudar a si mesmo. Na sua obra Momentos de Saúde, a benfeitora vai ainda mais além, ao nos dizer: estuda-te e ama-te. Mais uma vez, recorremos à prudência e à sabedoria de Allan Kardec, quando estabelece que o bom médium não é aquele que se comunica com facilidade, e sim o que é simpático aos bons espíritos e que somente deles tem assistência. Portanto, melhorar a nossa sintonia é uma consequência natural da busca pela educação da mediunidade. O segundo benefício que nos cabe elencar nessa humilde reflexão é o de pacificar os nossos vínculos. Trago aqui uma frase de Jesus nesse sentido, que foi dirigida a Pedro na última ceia, conforme narrativa de Lucas, mas que nos serve para todos que somos aprendizes da Boa Nova e que buscamos, através do exercício da mediunidade, encontrar um instrumento de acolhimento, de fraternidade e de união. Disse Jesus: eu roguei para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Diz André Luiz, nos Domínios da Mediunidade, da Lavra Mediúnica de Chico Xavier: a mediunidade como instrumentação da vida surge em toda parte. O lavrador é o médium da colheita. A flor é a médium do perfume. A planta é a médium da frutificação. Portanto, é necessário comungarmos com Cristo na construção de um mundo melhor. É o que diz Emmanuel em bela mensagem que possui esse título: Comunguemos com Cristo, extraída do livro A Construção do Amor, psicografia de Chico Xavier, em que o benfeitor espiritual nos propõe: divina é a seara de luz que a mediunidade sustenta no campo das mais belas convicções. Recorda que Jesus espera por teu amor para socorrer os corações atormentados, e lembra-te de que o Mestre precisa dos teus olhos para que as chagas humanas sejam registradas com tolerância e de tua língua para falar com misericórdia em favor dos que cercam. Oferece as tuas mãos ao Senhor e elas tecerão hinos de alegria e trabalho, gerando prodígios de ventura e harmonia onde estiveres. Os espíritos desencarnados realmente reclamam cooperadores que lhes traduzam a palavra e lhes anotem a experiência. Entretanto, não olvidemos que o Mestre Divino aguarda o nosso concurso de intérpretes leais de suas lições sublimes, a fim de que, em nos humanizando ao influxo de seu infinito amor, possamos comungar com Ele na construção da vida sublimada e da terra melhor. Portanto, queridos amigos, a mediunidade exercida de forma santa e iluminativa, como nos propõe Allan Kardec, é um meio para que possamos imantar corações, unir almas ao Senhor, como expressa Emmanuel com relação a Barnabé, na obra Paulo e Estevão. Era aquele que, onde quer que percorresse os seus passos, unia almas ao Senhor.
que possa ser esse o lema de nossas vidas, a nossa caminhada evolutiva no exercício da mediunidade, imantar corações e unir almas ao Senhor. Que Jesus nos abençoe, muita paz a todos, que assim seja.